Amer Hall, o poder oculto que luta para fragmentar a coroa. Se observar atentamente as imagens da coroação de Carlos III, há pormenores que não são imediatamente aparentes, mas que falam mais alto do que qualquer discurso oficial. Todos inclinam a cabeça, todos executam o gesto exato ditado pela tradição. No entanto, quando Camila dá um passo em frente, algo muda. Não há movimento, nenhuma emoção. É um momento congelado, uma pausa carregada de significado. Para alguns observadores, não era protocolo, era distanciamento. Talvez até descontentamento. Este eco silencioso ressurgiu em força no início de 2026, quando um rumor explosivo abalou os círculos reais. No centro da tempestade está Amer Hall, uma residência que durante anos foi considerada intocável, quase sagrada, sob o reinado da falecida rainha Isabel II. O que parecia um retiro privado tornou-se o palco de uma disputa que pode alterar o delicado equilíbrio de poder dentro da casa de Windsor. Tudo começou após uma reunião à porta fechada no castelo de Windsor. Segundo fontes próximas da situação, o encontro entre o príncipe William e a rainha Camila foi tenso. Quando William saiu da sala, a sua expressão não deixava dúvidas. Segurava um dossiê confidencial, como se fosse mais do que um simples documento, como se representasse uma linha que não permitiria ser ultrapassada. Em poucas horas, uma atividade invulgar começou em Norfolk. Veículos sem identificação, autorizações emitidas com urgência e trabalhos técnicos em terrenos próximos. E então surgiu um nome inesperado: Tom Parker Bowles. A sua alegada ligação à zona levantou suspeitas, uma vez que historicamente se mantinha fora da esfera de influência daquela propriedade. Amer Hall não é uma residência comum. Foi um presente da rainha Isabel II para William e a sua mulher, Catherine Middleton, com um propósito claro: oferecer um refúgio, um lugar onde a família pudesse viver longe da pressão constante, onde os herdeiros pudessem crescer sem o escrutínio constante das câmaras e das manchetes. No entanto, o cerne do conflito não reside apenas na propriedade em si, mas num documento que, até então, permanecera oculto. Um codicilo redigido pela rainha Isabel, nos seus últimos anos, estabelecia, de forma inequívoca, o controle absoluto de Guilherme e Catarina sobre Amer Hall. A cláusula era contundente, proibia a comercialização, protegia o local contra interesses externos e declarava claramente a intenção de o preservar como um bastião de privacidade. Disse que este documento foi apresentado durante a reunião. Camila, com a sua reconhecida perspicácia política, não teria rejeitado de imediato esta estrutura jurídica. Em vez disso, propôs uma reinterpretação, falou de modernização, de ligar a monarquia ao público, de transformar os espaços históricos em fontes de inspiração coletiva. O seu discurso elegante e ponderado procurava posicionar a abertura como um ato de serviço. Mas, por detrás desta retórica, William apercebia-se de algo mais. Para ele, Amer Hall não é um ativo estratégico nem uma ferramenta de relações públicas. É uma fronteira. O último espaço verdadeiramente privado numa instituição que prospera com a publicidade. Neste contexto, a proposta de Camila não foi uma evolução. Foi uma invasão. Quando William respondeu, fê-lo com uma firmeza raramente vista em eventos públicos da realeza. Citou o documento diretamente, sublinhou cada termo-chave. Controlo absoluto. Proibição da comercialização. Não olhou para os assessores ou funcionários presentes. Olhou diretamente para Camila. A mensagem era clara. Os desejos da falecida rainha são inegociáveis. Aquele momento, segundo aqueles que afirmam conhecer pormenores da reunião, marcou um ponto de viragem. Não se tratava apenas de uma divergência de opiniões. Era um choque entre duas visões para o futuro da monarquia. Por um lado, uma estratégia que procura adaptar-se, abrir-se, justificar a sua relevância em termos contemporâneos. Do outro, uma defesa intransigente dos espaços que permitem à instituição sobreviver como algo mais do que um mero espetáculo. O silêncio subsequente do Palácio de Buckingham apenas intensificou as especulações. Nos corredores do poder, fala-se de tensões crescentes, de alianças discretas e de movimentos cuidadosamente calculados. O príncipe William compreendeu imediatamente a verdadeira dimensão do desafio. Não se tratava de tijolos, jardins ou de uma mansão georgiana envolta em nevoeiro. Era um confronto direto com a legitimidade das decisões tomadas na privacidade dos corredores do poder.
longe do escrutínio público. A implicação era perigosa, que até os desejos da falecida rainha poderiam ser questionados, de acordo com os padrões modernos, caso lhes faltasse transparência formal. O seu olhar endureceu. Entendeu que estava perante algo muito mais calculado do que uma simples divergência administrativa. Camila, por sua vez, manteve uma compostura irrepreensível. Cada gesto parecia calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Ela não precisava de elevar a voz, nem de demonstrar abertamente as suas intenções. A sua estratégia residia precisamente no oposto, na subtileza. Sob uma aparência de cordialidade, ela procurava brechas, procurando o ponto exato onde a tradição se tornava vulnerável. No final da reunião, os documentos assinados não conseguiram ocultar a tensão subjacente. Os olhares que trocaram revelavam uma profunda fissura, quase imperceptível à primeira vista, mas suficientemente perigosa para quebrar equilíbrios históricos. Longe da atmosfera opressiva do castelo, Camila regressou aos seus aposentos com uma calma que roçava a satisfação. A resistência de William não a desanimou. Pelo contrário, intensificou a sua determinação. Para ela, cada obstáculo representava uma oportunidade estratégica. Anmere Hall não era apenas uma residência. Na sua mente, era uma peça-chave num projeto muito mais ambicioso. A criação de uma marca que fundisse a herança aristocrática com o luxo contemporâneo. Idealizava um espaço onde a tradição e a exclusividade se entrelaçariam para atrair uma elite global disposta a pagar por uma experiência incomparável. Neste cenário, a presença de Tom Parker Bowles não foi uma mera coincidência. A sua experiência no mundo culinário e os seus contatos na comunicação social fizeram dele o aliado perfeito. Durante um encontro discreto, bastaram alguns gestos para lhe transmitir o plano. Um dossiê foi deslizado sobre a mesa, um olhar cúmplice foi trocado e as engrenagens começaram a girar. Tom compreendeu instantaneamente. Enquanto revia as plantas da propriedade, a sua mente concebia possibilidades com uma precisão quase pragmática. Quartos transformados em suítes de bem-estar, jardins convertidos numa fonte de ingredientes para uma cozinha sofisticada. Experiências pensadas para uma clientela selecta, que procurava mais do que o luxo. Procurava na história transformada em vivência. No entanto, a sua motivação ia para além do ganho financeiro. Havia também uma ambição pessoal, a necessidade de se posicionar dentro de um sistema onde a linhagem era tudo. Este projeto representava uma oportunidade única para redefinir o seu lugar. Camila observava com aprovação silenciosa. Ela sabia que o fundamental não era confrontar William diretamente, mas sim cercá-lo estrategicamente. E neste jogo, o rei era o ponto mais sensível. Com uma sensibilidade artística e uma profunda ligação emocional ao legado histórico, o monarca podia ser persuadido, mas não através de argumentos de rentabilidade. A Camila sabia disso, por isso evitava cuidadosamente termos como comercialização. Em vez disso, ela falou de revitalização, de partilhar a beleza, de criar uma homenagem viva à memória da família. Era uma linguagem escolhida para ressoar com os seus valores mais profundos. Enquanto ela plantava ideias em conversas aparentemente casuais, Tom avançava silenciosamente. Contactou advogados, analisou documentos antigos e explorou possíveis brechas legais. O historial jurídico das propriedades reais tornou-se um campo fértil, onde cada cláusula esquecida podia ser uma porta aberta. O tempo tornou-se um fator crítico. Camila compreendeu que tinha de agir antes que William consolidasse a sua defesa. Cada aparição pública, cada sorriso para as câmaras, servia de cortina de fumo para uma operação que crescia nas sombras. Mas, mesmo na sua confiança, havia uma inquietação. Ela não temia o poder de William, mas sim a sua determinação. Sabia que ele não cederia facilmente. Ainda assim, confiava na sua própria capacidade de moldar a realidade a seu favor. Para ela, o poder nunca fora uma dádiva. Era algo a conquistar, explorando cada fissura nas estruturas existentes, cada fraqueza nas relações humanas. O olhar de William aguçou-se como uma lâmina ao avistar os dois SUV pretos sem emblemas reais, discretamente estacionados perto da entrada secundária para os funcionários. Não era coincidência, nem uma visita casual. A poucos metros de distância, um grupo de homens e mulheres em trajes civis manipulava instrumentos de medição, scanners laser e tablets com uma precisão quase cirúrgica. Não eram trabalhadores florestais, nem conservadores do patrimônio histórico. O ritmo era demasiado metódico, demasiado urgente. Aquilo carregava a marca inconfundível de um projeto de grande envergadura. Uma centelha de raiva acendeu-se no peito do príncipe,
mas ele sufocou-a com a disciplina que cultivara ao longo da vida. Em vez de interferir, optou por observar. Permaneceu na sombra, registrando cada detalhe, estacas a demarcar perímetros, os gestos breves, mas firmes, de Tom ao trocar palavras com a equipa técnica, mapas rapidamente abertos e depois cuidadosamente escondidos. Tudo indicava que não se tratava de uma simples inspeção. Era o início de algo muito maior. De volta ao seu escritório temporário em Sandringham, William agiu rapidamente. Ordenou uma investigação discreta. Não haveria confrontos precipitados. Desta vez, a resposta seria estratégica. Quando os relatórios chegaram nessa mesma noite, o que descobriu deixou-o aterrorizado. Um dossiê intitulado Projeto Patrimônio Verde tinha sido submetido a diversas autoridades de gestão de terras. Superficialmente, parecia ser um estudo de conservação ambiental encomendado pelo monarca, mas, após uma análise mais detalhada, surgiu uma outra realidade. Documentos preliminares com a assinatura do rei endossavam o projeto. Isto não era apenas audacioso, era perigosamente sofisticado. William permaneceu imóvel perante os documentos. Na sua mente, a cena desenrolou-se com uma clareza perturbadora. Camila, com o seu tom suave e persuasivo, a apresentar ao rei uma visão idealizada de renovação, um projeto que prometia modernizar sem destruir, preservar enquanto evoluía. Uma narrativa irresistível para alguém que está ansioso por conciliar tradição e mudança. Contudo, sob essa superfície nobre, havia uma agenda diferente. A transformação de Anmer Hall em um resort de luxo para fins comerciais. O príncipe compreendeu então a magnitude da mudança. Não se tratava apenas de uma propriedade. Era um teste, uma avaliação silenciosa dos limites da sua autoridade e da sua capacidade de proteger o legado da sua avó. O recurso a brechas administrativas, a nomeação de Tom como conselheiro honorário, a manipulação de termos como conservação e patrimônio, tudo se encaixava numa estratégia cuidadosamente elaborada. De pé, junto à janela, com o olhar fixo no horizonte de Norfolk, William sentiu o peso da sua responsabilidade como nunca antes sentira. Durante anos, respeitara o protocolo, confiara nas estruturas estabelecidas e evitara conflitos desnecessários, mas agora compreendia que esse silêncio poderia ter sido interpretado como fraqueza. Entretanto, os terrenos de Anmer Hall já estavam marcados, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Era o início de uma disputa que não seria resolvida com gestos diplomáticos. Longe de reagir com fúria, William escolheu a paciência. Começou a reunir provas meticulosamente, pegadas na terra úmida, incoerências nos documentos, assinaturas ambíguas, licenças emitidas com uma rapidez invulgar. Cada fragmento era uma peça do puzzle. Sabia que estava perante um esquema oculto sob uma fachada de afeto familiar e modernização institucional. Para o derrotar, precisaria de mais do que indignação. Precisaria de provas irrefutáveis. O conflito atingiu seu ponto de ebulição em Clarence House. William cruzou o limiar da sala de estar privada de Camila com a presença imponente de um comandante. Nas mãos, trazia um volumoso dossiê, resultado de dias de investigação silenciosa. Sem rodeios, desdobrou plantas e documentos antigos sobre a mesa de Mogno, mas não se tratava de esboços de restauro. Linhas vermelhas cruzavam os mapas, delimitando áreas destinadas a suítes de luxo, spas escondidos atrás de fachadas tradicionais e espaços gastronômicos sofisticados. Cada linha desmantelava a narrativa oficial. Não se tratava de preservação, era transformação para ganho comercial. Camila manteve-se imperturbável, sentada elegantemente, com as mãos delicadamente apoiadas, estudou os documentos sem demonstrar surpresa. A sua calma era quase desconcertante. Quando William apontou as cláusulas ambíguas utilizadas para justificar o projeto, ela mal levantou uma sobrancelha. Na sua mente não havia conflito, apenas evolução. Para ela, representava uma adaptação necessária, uma forma de manter a relevância num mundo em transformação. Mas, para William, era uma traição disfarçada de boas intenções, não apenas do legado familiar, mas do próprio princípio de responsabilidade que sustentava a instituição. Tudo girava em torno de Anmer Hall, uma residência que durante anos simbolizou refúgio, intimidade e continuidade. Para o príncipe William, este local não era apenas uma casa, era o último bastião de normalidade para sua família, um espaço protegido pelos desejos expressos da sua avó, a rainha Isabel II. Mas, para Camila, a visão era diferente. Convencida de que a monarquia precisava de se reinventar para sobreviver no século XXI, começou a ver
Anmere Hall como mais do que um simples santuário. Na sua mente, aquele retiro tranquilo representava uma oportunidade perdida, um ativo capaz de gerar rendimentos, reforçar a relevância institucional e projetar uma imagem moderna da coroa. Esta convicção não surgiu do nada. Durante anos, a instituição enfrentou uma pressão crescente para justificar o seu papel perante uma sociedade cada vez mais crítica. Neste contexto, transformar propriedades históricas em experiências abertas ao público, ou mesmo em destinos exclusivos, pareceu para alguns uma evolução inevitável. No entanto, a chegada de Tom Parker Bowles mudou o tom da discussão. Ao contrário da diplomacia calculada da mãe, Tom demonstrava uma frieza pragmática. Para ele, Anmere Hall não estava impregnada de simbolismo ou de memórias familiares. Era um trunfo, uma linha num balanço patrimonial, algo que podia e devia ser otimizado. Durante o confronto, segundo relatos que circulam em círculos próximos, Tom delineou inequivocamente os benefícios econômicos do projeto. Investimento internacional, um impulso para a economia local e uma onda de atenção dos média globais. O seu discurso não deixou espaço para engajar nostalgia, apenas para números e resultados. Estas palavras apenas intensificaram a reação de William. O herdeiro do trono não via estas propostas como modernização, mas como uma ameaça direta a um princípio fundamental: a existência de limites. Limites entre o público e o privado, entre o dever institucional e a vida pessoal, entre o legado e a sua exploração. Aproximando-se de Camila com uma determinação difícil de ignorar, e William deixou clara a sua posição. O controle de Anmere Hall não pertencia a comitês, investidores ou estratégias de imagem. A propriedade pertencia-lhe, apoiada pela vontade inequívoca da falecida rainha. E essa vontade foi registrada por escrito. O documento que William possuía, um codicilo confidencial, não deixava margem para interpretação, proibia explicitamente qualquer forma de comercialização, protegia a propriedade de interesses externos, tornava aquele local um refúgio intocável dentro de uma instituição vulnerável. A discussão atingiu seu auge quando William exigiu a suspensão imediata de todas as atividades em Norfolk. Não era uma sugestão, era uma advertência. Mas Camila não recuou. Longe de ceder, ela mudou de estratégia. Desafiou a posição de Guilherme, sugerindo que a sua adesão à tradição estava a prejudicar o progresso da monarquia. Para ela, não se tratava apenas de dinheiro, mas de deixar uma marca, de demonstrar que era possível reescrever as regras de uma instituição enraizada no passado. Nesse momento, o conflito deixou de ser meramente técnico. Tornou-se algo mais profundo. Um choque entre duas formas de compreender o poder. Por um lado, a lealdade a um legado quase sagrado. Do outro, a ambição de se adaptar, mesmo que isso significasse romper com a ordem estabelecida. Quando William saiu da sala, fê-lo com a certeza de que o diálogo tinha atingido o seu limite. Argumentos e advertências já não bastavam. O passo seguinte levá-lo-ia diretamente a Carlos III. O encontro entre pai e filho, no gabinete do monarca no Palácio de Buckingham, foi diferente. Não houve retórica nem confronto aberto, apenas provas. William colocou sobre a mesa uma série de documentos que reconstruíam toda a história. E-mails internos, planos de negócios, acordos cuidadosamente redigidos para ocultar os seus aspectos mais controversos. Cada peça encaixava num padrão perturbador. A princípio, o rei pareceu resistir à conclusão óbvia. Procurou explicações, nuances, razões que pudessem amenizar a situação. Talvez, pensou, fosse um excesso de entusiasmo, uma tentativa mal calculada de modernizar a instituição. Mas depois surgiu a prova final. Um envelope antigo, selado com cera real do gabinete da rainha Isabel II. Lá dentro, o documento original. As palavras manuscritas eram claras, firmes, impossíveis de serem mal interpretadas. Uma proibição absoluta de qualquer exploração comercial de Anmere Hall. Não havia ambiguidade. Nenhuma brecha legal poderia diluir a sua intenção. Naquele momento, a verdade foi revelada com uma crueza impossível de ignorar. Camila não tinha agido por ignorância. Durante semanas, talvez meses, as conversas amenas, os comentários aparentemente inocentes sobre a preservação da memória da mãe tinham tecido uma narrativa cuidadosamente elaborada. O que parecia ser uma homenagem era, na realidade, o prelúdio de um projeto motivado por interesses bem mais mundanos. A revelação
implicava não apenas uma traição pessoal, mas uma ameaça direta ao profundo significado de um legado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rei baixou o olhar para as mãos, como se procurasse nelas uma resposta que não encontrasse em mais lado nenhum. Então, levantou os olhos e encontrou o olhar do filho. Não havia nele triunfo nem reprovação, apenas uma serena resolução, carregada de tristeza e responsabilidade. Era um reflexo dos valores que a rainha tinha incutido em ambos: o dever, a integridade e uma compreensão quase sagrada dos papéis que desempenhavam. Naquele instante, a névoa que lhe toldava o juízo começou a dissipar-se. A dúvida deu lugar a uma amarga clareza. Compreendeu que a inação seria uma forma de traição à sua mãe, ao seu filho e à instituição que jurara proteger. Foi então que a indecisão deu lugar a uma determinação silenciosa, mas irrevogável. O gesto com que voltou a pegar no dossiê foi suficiente para sinalizar a mudança. Os seus lábios, comprimidos numa linha firme, refletiam uma resolução que não admitia mais concessões. A fachada, cuidadosamente construída, havia ruído. O colapso da conspiração não foi dramático à superfície, não houve anúncios públicos, nem cenas de confronto. Em vez disso, foi um processo frio e preciso, executado à porta fechada. Depois de uma noite em claro, o rei tomou a sua decisão final com a gravidade de alguém cuja confiança tinha sido profundamente abalada. As ordens foram emitidas rapidamente. Documentos selados com autoridade real puseram um fim definitivo a qualquer tentativa de transformar o legado num empreendimento lucrativo. O primeiro a sentir as consequências foi Tom. Sem declarações ou escândalos nos média, o seu acesso a projetos ligados às propriedades reais foi imediatamente revogado. Os seus privilégios administrativos desapareceram numa questão de horas, como se nunca tivessem existido. Sob uma pressão discreta, mas inegável, foi obrigado a abandonar Norfolk, abandonando planos que, num instante, se tornaram meros pedaços de papel sem valor. Para Camila, a queda foi mais subtil, mas não menos devastadora. A sua presença pública manteve-se intacta, o seu sorriso inabalável em eventos oficiais. Contudo, no âmbito onde realmente residia a influência, tudo havia mudado. O rei deixou de partilhar com ela informações estratégicas, e as suas conversas reduziram-se a trocas frias, quase superficiais. Ela perdera algo que nenhum cargo poderia garantir: confiança absoluta. Entretanto, o príncipe William não se contentou com uma vitória administrativa. Entendia que os documentos podiam ser reinterpretados, que as intenções podiam ser disfarçadas. Por conseguinte, regressou pessoalmente a Anmere Hall, determinado a reforçar não só a sua segurança física, mas também a sua proteção legal. Sob a sua supervisão, foram estabelecidas novas cláusulas e quadros jurídicos mais robustos, concebido para eliminar quaisquer lacunas que pudessem ser exploradas no futuro. Trabalhando com especialistas jurídicos, transformou o legado numa fortaleza não só de pedra, mas de princípios. Da varanda da residência, contemplando a tranquila paisagem rural de Norfolk, sentiu o peso da tensão começar a dissipar-se. Já não havia equipas de inspeção nem movimentos suspeitos, apenas o vento a sussurrar entre as árvores centenárias, como um eco do passado que conseguira preservar. Passando a mão pela pedra envelhecida da balaustrada, apercebeu-se de mais do que apenas a passagem do tempo. Sentiu a continuidade de uma promessa, a solidez de uma tradição que resistira não só aos anos, mas também à ambição. Compreendeu então que a sua luta não fora por uma propriedade, mas por algo muito mais profundo, a essência de um legado. Contudo, a vitória não trouxe euforia. O que ficou foi uma calma tingida de melancolia. Protegera a honra da avó, mas a um preço elevado, uma ruptura irreparável na família, um lembrete de que nem as instituições mais antigas estão imunes às tensões humanas. A suave luz do crepúsculo, Anmere Hall erguia-se mais uma vez como um refúgio impenetrável, tal como fora concebido. As portas fecharam-se, não apenas fisicamente, mas simbolicamente, restaurando a privacidade e o respeito que sempre lhes foram atribuídos. Enquanto se afastava pelo antigo corredor de azulejos, a sua sombra alongava-se, acompanhando-o como testemunha silenciosa de uma decisão crucial. Traçara uma linha que não podia ser ultrapassada. E com este gesto não só protegia o passado, como também definia o futuro. Porque o verdadeiro poder não reside em impor a própria vontade, mas em saber quando a defender com firmeza.